Olá para você que é aluno Cuca e para você que não é aluno Cuca também. Sejam todos bem-vindos a mais um projeto Cuca Cursos e Concursos. Orientações. Olha só que bacana, gente. Orientações para concursos públicos. Eu sou o professor Edson Botelho. As orientações de hoje são em relação à língua portuguesa. Parte gramática, nós vamos trabalhar classe de palavras. Mas por que nós vamos trabalhar isso? Edson, isso aparece em concurso público? Sim, aparece bastante porque nós temos 10 classes que você vai ter que analisar. E o mais importante, uma vez você sabendo o que é, você sabe utilizá-la, sabe para que serve. É mais ou menos como essa brincadeira que eu vou fazer com vocês. Ó, o que é isso aqui? Isso é um pincel, tá? Então, se você sabe o que é um pincel, você sabe para que serve. Para que serve esse pincel? Para escrever no quadro. Então, esse é o mundo da morfologia. Uma vez você descobrindo a classe, você sabe como utilizá-la, tá bom? Por que nós temos, então, classes de palavras? Nossa Senhora, só para vocês terem uma ideia do número de palavras que eu tenho em língua portuguesa, só verbos, prestem atenção, só verbos cadastrados na internet eu tenho 27 mil. Opa, conhece os 27 mil? Não. Então, o que acontece? Nós vamos dividir essas palavras em grupos, obedecendo critérios. Isso se chama classificação. Que é uma curiosidade bem interessante, o professor Alencar, na tese de doutorado dele, ele falou que se você pegar o dicionário oficial do Aurélio, não é o de bolso, nem o do estudante, é o oficial, e estudar todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, todos os dias, em 2 anos e 3 meses você termina. E agora? Complicado, né? Então, por isso que nós vamos estudar essas classes. Só que nós, alunos do Cuca, professores do Cuca, apaixonados pela educação, temos um jeito diferente. Não vai dizer macete, que o Edson detesta macete, essa palavra, porque macete para mim é para preguiçoso. Mas nós temos um jeito especial de estudar classe de palavras que você vai aprender assim, ó. Por quê? Muitas pessoas, quando estão estudando classe de palavras, estudam uma por uma e começa substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio. Eu sei que quando isso aí no ensino médio, a gente termina o ensino médio e não termina as classes, porque são 10 classes e nós temos menos de 9 meses de anos letivos, né? Com tanto feriado que nós temos por aí, né? Então, só que antes eu preparei uma orientaçãozinha para você. Vamos lá, de olho na tela? Olha só, gente, orientações para concurso. O que foi que o Edson aprontou dessa vez? Tela. Ó, não esqueça, quando você estiver trabalhando a língua portuguesa, você tem que dividir em 4 blocos: fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. A fonologia é responsável pelo estudo dos sons. Por gentileza, quando vocês estiverem estudando fonologia, não estudem fonética. Por quê? Porque a fonética, ela vai estudar 2 pontos diferentes: a evolução das palavras ao longo do tempo e o aparelho fonador, como modo de articulação, zona de articulação, cavidades, oral nasal, palato. É isso que a fonética estuda. E a evolução também das palavras, como a palavra voz, né, que evoluiu bastante, já está caindo em desuso. Essa palavra era vossa mercê, que evoluiu para voz missê, que evoluiu para voz e hoje você, tá bom? Muito bem. Então, o aluno Cuca estuda fonologia. Ah, gente, outra coisa, tá? Deixa eu contar uma fofoca para vocês. Bombou a nossa primeira e nossa segunda aula, certo? Essa é a terceira, hein? Ah, tem gente do pré assistindo, então muito obrigado de coração vocês do pré que estão acompanhando nossos concurseiros. Eu quero que vocês façam um pensamento positivo para eles, para a vaga ficar garantida. Então, vocês têm que ter muito cuidado, tá? Quando vocês estiverem estudando é fonologia, porque nós vamos estudar os sons. E a fonologia vai ajudar muito na grafia da palavra e na acentuação gráfica. Hoje nós vamos estudar morfologia, que é a classificação das palavras. Depois que nós conhecermos as palavras, nós vamos colocá-las para funcionar, que seria a sintaxe, né? Onde eu vou pegar uma palavra com outra palavra, juntar e formar frases, orações, períodos. Isso é a sintaxe, tá? Que nós vamos ver gradativamente. E a semântica. Agora, cuidado quando você estiver estudando semântica, tá? Porque muitas pessoas estudam semântica de forma errada. Pegam palavras difíceis do dicionário, né? Palavras estrambóticas, né? Que não é estrambólico, não, tá? É estrambótico, porque é estranho ao olho. Então, pegam essas palavras difíceis, mas não é. Concurso público, sabe o que ele quer? Você sabe a diferença entre sinão junto e sinão separado? E a diferença entre seção, seção, seção e seção, você sabe? E a diferença entre porquê, porquê, porquê e porquê?
A diferença do mas e do mais, sabem? Isso é que é semântica para concurso público, que em qualquer boa gramática você acha dificuldade da língua portuguesa, tá bom? Muito bem, vamos ver o que mais o Edson preparou para vocês. Tela. Olha só, olha aí minha diretora, gostou dessa tela? Eu estou dividindo para os alunos as questões quentes, normas e frias. Isso para qualquer concurso. Mas Edson, que invenção é essa? Como é que você sabe disso? Olha, isso é muito fácil. Nós, professores, todos os que são comprometidos com o trabalho, na hora que nós temos um concurso público, a gente pega todas as provas da banca. E nós pegamos provas atuais, lógico, né? Quando você for fazer provas de concursos públicos, você pega de 2018 para cá, tá bom? Então, aí você coloca todos esses temas aí, olha, nas mornas, verbo, regência, tipologia textual, advérbio, e aí você vai colocar a quantidade de provas que apareceu. Por exemplo, você tem 10 provas. Aí eu tenho crase, ela apareceu na prova 1, apareceu na prova 2, não apareceu na 3, não apareceu na 4, não apareceu na 5, então a probabilidade de aparecer é pouca. É assim que a gente tem hoje a nossa visão, tá bom? Então as questões quentes sempre serão interpretação de texto, reescrita de orações, orações subordinadas, porque elas são 3, né? Adjetivas, substantivas e adverbiais, pontuação, olha que maravilha isso, coordenação, coesão textual, pronomes, que a gente vai ver em classes de palavras, concordância e semântica. As mornas nós temos verbo, que também nós vamos ver hoje. Aí se eu estudo verbo, eu estudo a regência, a tipologia textual, o advérbio, correspondência oficial que voltou à moda, né? E crase. E aquelas frias, ortografia, acentuação e preposição. Essas frias só mudarão se for Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas gosta muito de preposição. Mas como eu pensei em um quadro geral, vai ficar assim, tá bom? Tela, o assunto de hoje, olha aí, morfologia, classe de palavras. O que é isso, senhores? Tela, vamos ver. Na morfologia, a primeira classificação que você vai fazer é quanto à variação dessas palavras. Existem palavras que vão variar e outras palavras que não vão variar. Pode voltar para mim. As palavras invariáveis, elas não flexionam, senhores, não adianta, né? Então, enquanto as palavras variáveis flexionam em gênero, número, grau, ou o verbo que flexiona em tempo, voz, as invariáveis não. Então, as invariáveis são advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Olha o advérbio. Vamos ver um advérbio de tempo, hoje. Qual é o feminino de hoje? E o plural de sim? Então, são palavras que não flexionam, por isso que elas são chamadas de invariáveis. 4. Então, para 10, 6. São elas substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Pronto. Então, vamos ver o que cada uma delas faz. Tela. Aí, olha só, o substantivo, ele vai dar nome, então tudo que você olha e dá um nome é um substantivo. O adjetivo vai caracterizar esse substantivo. O artigo vai determinar o substantivo em gênero e número. Tá? Como assim? É bom colocar um exemplo aqui no quadro. Volta para mim. Olha só. Nós temos aqui uma palavra. Aliás, eu vou colocar algumas. Rádio. Eu vou colocar champanhe. Não vai dizer champanhe, não. Champanhe é francês, hein? Aí eu quero saber se champanhe é masculino ou feminino. E agora? Quem é que vai determinar isso? Isso para mim. O artigo. Champanhe é uma palavra masculina, tá? Eu digo o champanhe. Não vai falar a champanhe, não, senão você vai ficar de ressaca, tá? É o champanhe. E no caso de rádio, será que ela é masculina ou feminina? O artigo decide isso. Se eu disser o rádio, eu estou falando do aparelho. Se eu disser a rádio, eu estou falando da estação. Para você ver a força que o artigo tem, né? Importante para nós. Vamos voltar para a tela? Depois do artigo, nós vamos ter os numerais, que vão quantificar, né? A palavra que dá a quantidade exata do substantivo, 2 carros, 4 carros. Pronomes, que vão substituir ou acompanhar o substantivo. E os verbos, que vão materializar ações, estados ou fenômenos da natureza. Aí as invariáveis, próxima, nós vamos ter os advérbios, as interjeições, as conjunções e as preposições. Os advérbios indicam circunstâncias, né, modificando a oração. As interjeições, sensações humanas, dor, curiosidade, alegria. As conjunções vão unir orações e as preposições vão unir palavras. Olha que interessante, elementos coesivos muito poderosos, né?
Agora, só que nós não vamos estudar assim, tá? Parem. Tela. Já pensou estudar desse jeito, em uma por uma? Artigo, adjetivo, interjeição, pronome, numeral, conjunção, substantivo, advérbio, preposição, verbo. Fiquei cansado, estressado já. Não dá. Isso daí era o jeito que eu estudava quando eu estava na quinta série ainda. Você que é um concurseiro atualizado, né, gosta do celular de última geração, do tablet de última geração, ainda fica estudando de forma antiga? Não. Como é que nós estamos estudando hoje? De olho na tela. Olha que maravilha. Eu desafio você a buscar isso em uma gramática. Não vai encontrar. Nós temos as palavras básicas, substantivo e verbo, as dependentes do nome, artigo, pronome, numeral, adjetivo, a dependente do verbo, advérbio, e as palavras de ligação, preposição e conjunção. Por que o substantivo e o verbo são as classes básicas? Porque é através deles, senhores, que eu tenho tudo o que eu preciso. Exatamente. Tá? Olha aí, o substantivo, eu tenho a concordância nominal, verbo, eu tenho a concordância verbal. Substantivo, eu tenho a regência nominal, verbo, eu tenho a regência verbal. Substantivo e verbo, relação sujeito-predicado. Verbo substantivo, eu tenho a relação de verbos transitivos com seus respectivos objetos, diretos ou indiretos. Então, é por essas classes básicas que eu poderia ficar a noite todinha falando para vocês, é que a língua portuguesa depende, né? Então, olha só, sempre o Edson vai perguntar, isso é um verbo ou um nome? Isso é um verbo ou um substantivo? Isso é um verbo ou um nome? Porque é o básico. Agora, Edson, por que você chama de dependente? Né? Dá uma olhada aqui na tela para mim. Aliás, aqui no quadro, olha eu aqui na tela, no quadro. Presta atenção. Meu. Passei alguma mensagem para vocês? Não. Meu o quê? Né? Não passei mensagem alguma. E se eu disser para vocês, meu carro? Passei alguma mensagem? Sim. Então, chegamos à conclusão que meu é dependente da palavra carro. Carro é um verbo ou um nome? É um nome. Então, meu só pode ser o quê? Um artigo, um adjetivo, um numeral ou um pronome, que é o que está ali na tela de vocês, que vocês recebem essa tela, tá, gente? Você que está assistindo pela primeira vez, assista as aulas anteriores, que o material é todo de vocês, tá? Então, eu cheguei à conclusão que meu é uma palavra dependente de carro. Então, volta para a tela. As dependentes de um nome são os artigos, os pronomes, os numerais e os adjetivos. Viu só? Vamos testar para ver se isso dá certo? Tela. Olha aí, não esqueçam, tudo o que orbitar um substantivo só pode ser um adjetivo, um artigo, um pronome ou um numeral. Outra coisa não pode ser. Então, fica de olho. Tudo que estiver orbitando o substantivo, tudo que estiver junto ao substantivo, será um adjetivo, um artigo, um pronome ou um numeral. E tudo que orbitar um verbo é um advérbio. As preposições e as conjunções são ligações que fazem, né? A preposição liga duas palavras, né? E a conjunção liga duas orações. Olha que maravilha isso. E a interjeição, Edson, não faz nada. A interjeição é um aborto que a língua portuguesa teve, né? Não serve para nada. Nem função sintática tem. Ai, se o professor de português me veio falando isso, ele tem um infarto e eu estou preocupado com ele, né? Eu quero é que você passe. E aí, meninos, será que isso vai dar certo? Tela. Ganhei bastante dinheiro, graças a Deus. Ela bebia bastante. E eu tenho o bastante. Meninos, você tem a mesma palavra em 3 orações diferentes. Todavia, com classificações totalmente diferentes. Vamos lá? Atenção. Ganhei bastante dinheiro. Responde para o Edson. Eu ganhei dinheiro ou ganhei bastante dinheiro? Eu ganhei dinheiro ou ganhei bastante dinheiro? Eu ganhei bastante dinheiro. Então, bastante está se relacionando com dinheiro. Dinheiro é um verbo ou um nome? Dinheiro é um nome. Manda a tela anterior para mim, filha, por favor. Então, bastante só pode ser um adjetivo, um artigo, um pronome ou um numeral. Será que bastante é um adjetivo? Não, eu não digo homem bastante, mulher bastante. Então é um numeral, né, Edson? Não. Olha aí. Vamos contar de 1 a 10? 1, 2, 3, bastante? Não deu, né? Então, é um artigo. Não, artigo é o, a, os, as. Certo? Então, bastante só pode ser um pronome. Viu? E que pronome é, Edson? É fácil, né? Eu ganhei quanto? Eu ganhei bastante. Sim, bastante quanto? Não sei. Então, ele é um pronome não sei. Ele é um pronome indefinido. Muito bem, volta para a tela. Ela bebia bastante. Senhores, ela bebia ou bebia bastante?
Ela bebia bastante. Então, bastante está se relacionando com bebia. Beber é um verbo ou um nome? Beber é um verbo. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Se beber é um verbo, só quem se relaciona com o verbo é o advérbio. Pronto. Fácil, diretora? Isso. O que é difícil em português, diretora? Fale. Nada. Né? E agora, tenho o bastante. O que você tem? Você tem bastante ou você tem o bastante? Eu tenho o bastante. O é um artigo. Volta para a tela anterior, diretora. O artigo só se relaciona com quem? Com o substantivo. Então, bastante será um substantivo. Pronto. Oh, coisa difícil, né? Muito bem. Volta para lá, vamos lá, avança, porque agora, mais uma. Pronto para o desafio com o Edson? Tá pronta, diretora, para o desafio? Quer fazer esse desafio comigo? Ótimo, então vamos lá. Tela. Assinale a opção em que a locução grifada tem valor de adjetivo. Olha, meninos, isso está na apostila de vocês, hein? Do concurso Cuca, mas as outras não estão, hein? Então, olha aí. Eu gosto de trazer esse exercício porque ele abre muito a mente da gente, tá? Os outros são inéditos. Comprei imóveis e objetos diversos que entrei a utilizar com receio, né? Você que está lendo isso pela primeira vez está achando estranho, né? Comprei imóveis e objetos diversos que entrei a utilizar com receio. Bem diferente, né? Não está claro isso. E te interessa se está claro ou não? Te interessa? Sabe por que eles fazem isso? É porque eles querem amedrontar você. Eu não entendi isso. Está escrito interprete a oração? Não, está escrito a opção que é a locução grifada tem valor de adjetivo. Me dá o adjetivo e pronto, vai-te embora para casa. Não discute. Tá? Então vamos lá. Comprei imóveis e objetos diversos que entrei a utilizar com receio. Você utilizou como? Eu utilizei com receio. Com receio está se relacionando com utilizar. Utilizar é um verbo ou nome? É um verbo. Então, com receio só pode ser um advérbio. Azevedo Gondim compôs sobre ela 2 artigos. Ele compôs 2 artigos ou compôs sobre ela 2 artigos? Ele compôs sobre ela 2 artigos. Então, compor é um verbo. Quem é que se relaciona com o verbo? O advérbio. Pediu-me com voz baixa $50.000. Ela me pediu como, hein? Ela me pediu com voz baixa. Ela me pediu com voz baixa. Então, com voz baixa está se relacionando com pedir. Pedir é um verbo. Quem se relaciona com o verbo? O advérbio. Expliquei em resumo a prensa, o dínamo e as serras. Diretora, só sabe o que é dínamo? Eu não sei. Juro que eu não sei o que é. Eu tenho essa questão já há uns 3 ou 4 anos, mas nunca me interessei por dínamo. Eu sei que não dá dinheiro, né? Porque se desse eu tinha um. Mas te interessa saber o que é dínamo? Não. O que eu quero? O adjetivo. Expliquei em resumo. Você explicou como? Em resumo. Explicar é um verbo. Então, em resumo, só pode ser um advérbio. Agora, olha a letra E. Resolvi abrir o olho para que vizinhos sem escrúpulos não se aproximassem do que era delas. Que tipo de vizinhos você tem, hein? Eu tenho vizinhos sem escrúpulos, vizinhos inescrupulosos. Opa! Então, vizinhos é um nome. Quem é que vai se relacionar com o nome? O adjetivo, que é o que ele está pedindo aí. Pronto. Letra E. Olha que maravilha. Próxima tela. Vamos lá. Assinale as palavras, ou melhor, assinale a frase cujas palavras sublinhadas sejam substantivo e pronome, tá? Gente, na letra A, o minha deveria estar sublinhado, tá? Mas não está. Mas foi um erro de digitaçãozinha aí, tá? Vamos lá. A lata de doce é minha. A Inglaterra é um país muito bonito. Fale sobre tudo o que lhe perguntar. As pessoas estão inconformadas. E os refugiados não queriam sair do alojamento. Muito bem. Os refugiados. Refugiados está se relacionando com os. Os é um artigo. E o artigo só se relaciona com substantivos. Então, refugiado é um substantivo, é um nome. E do é a preposição, né? A contração da preposição de mais o. Letra D. As pessoas estão inconformadas. Pessoas é um nome, porque está se relacionando com o artigo, as, e o artigo só se relaciona com substantivos, e inconformadas é a característica das minhas pessoas, né? Ou seja, o meu adjetivo. Fale sobre tudo o que lhe perguntar. Fale sobre tudo o quê? Está substituindo alguma coisa. Fale sobre futebol, fale sobre esportes, fale sobre política, fale sobre matemática, fale sobre tudo. Então, esse tudo é um pronome, tá?
Então, e perguntar é um verbo. Eu pergunto, tu perguntas, ele pergunta. A Inglaterra é um país bonito. Um é um artigo. E país só pode ser substantivo. E bonito é a qualidade do meu país. Então, adjetivo. Marquem a letra A, porque lata é um substantivo e deveria estar sublinhado minha, aí que é um pronome, tá? Letra A. Próxima tela. As expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo, exceto em João Fanhoso anda preocupado, demorava-se de propósito naquele complicado banho, os bichos da terra fugiram em desabalada carreira, noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. Lindo esse livro de Raquel de Queiroz, né? O 15. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. Vamos lá? João Fanhoso anda preocupado. Olha, qual é a característica do João, hein? Como é que ele está, hein? Qual a característica dele? Preocupado. Então, preocupado passa a ser um adjetivo, tá bom? João Fanhoso preocupado. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. Ele demorava como, hein? Ele demorava de propósito. Então, de propósito está se relacionando com demorar. Demorar é um verbo. Quem é que se relaciona com o verbo? Advérbio. Letra D. Desculpa, letra B. Por que essa letra B? Porque as expressões sublinhadas são adjetivos, exceto a letra B, porque demorava é um verbo, e o verbo só se relaciona com advérbios. Os bichos da terra fugiram em desabalada carreira. Que tipo de bicho você tem? Bicho da terra. São os bichos terrenos. Da terra está se relacionando com bicho. Bicho é um nome. Então, da terra só pode ser um adjetivo. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. Que tipo de caatinga é essa? Sem fim. Então, sem fim está se relacionando com caatinga. Caatinga é um nome. Então, sem fim só pode ser um adjetivo. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. Que tipo de homem é esse? Da roça. Adjetivo. Então, letra B de bola. Temos outra, diretora? Opa! Na oração, ninguém está perdido, se der amor. A palavra grifada que não está grifada, né? Que é o se, tá? O se. Né? É bom você a aula, né? Porque daí você sabe, né? Porque às vezes a gente passa do PDF para o Word, né, diretora? Aí acaba passando, acontecendo, ainda mais que isso é PowerPoint, né? Mas é o se, tá, gente? Sublinha aí o se. Ninguém está perdido se der amor. Né? Ninguém está perdido. Uma oração. Der amor, outra oração. Então você tem duas orações que estão sendo ligadas pelo si. Orações são ligadas pelo quê? Por conjunções. Tá? A conjunção liga duas orações. A preposição liga duas palavras. Olha, não podia ser um advérbio, porque o advérbio ele muda o sentido da oração. E não é uma conjunção adversativa, porque eu não tenho ideia contrária. Aí é uma condição, ninguém está perdido. Mas para você não ficar perdido, você tem que dar amor. Então, ninguém está perdido se der amor. Conjunção condicional, letra D. Muito bem, ótimo. Viu só? Isso foi morfologia, classe de palavras. Você entendeu a razão de você aprender classe de palavras? Porque toda vez que você identifica uma palavra, você sabe usá-la, né? Pode parecer que nossas aulas são muito simples, mas o nosso objetivo é dar orientações para você, do dia a dia, poder trabalhar, para depois nós liberarmos mais exercícios para você e você começar a fazer. Esse é um projeto, né? Um projeto, não tenho nem adjetivos para descrever esse projeto, né? Um projeto moderno, arrojado, contemporâneo, que o Cuca criou para ajudar você. Então, quer mais? Vem para cá com a gente, né? O Cuca está esperando vocês. Aí de braços abertos, tá? Temos excelentes professores, turmas aí, e aqui é de domingo a domingo. E fora o domingo, ainda temos o online. Tá? Fala com a Diana, nossa coordenadora, muito competente. Fala com o Urias, que é o nosso grande parceiro, o nosso chefe. Né? Não chamo nem de chefe, o Urias, porque ele é mais um parceiro do que um chefe. Então, se não fossem esses dois senhores, esse projeto não existia. Então, nós, apaixonados pela educação, estamos esperando você. Até a próxima. Obrigado pela sua participação. Se você gostou, compartilhe com todos os seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, pois assim o YouTube entende que você gosta dos nossos vídeos e lhe recomendará mais conteúdos. Inscreva-se em nosso canal clicando nesse botão vermelho logo abaixo
e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas aulas. Cuca Cursos e Concursos. Somos apaixonados pela educação.